Muito bem, estamos de volta com o programa Mulher e a gente continuou aqui, ó, durante o intervalo todo, continuamos batendo um papo aqui no assunto e aí surgiu uma questão aqui, né? Muitas vezes as pessoas procuram ajuda e não têm a paciência, a questão da paciência, né? De esperar realmente o remédio fazer o efeito. Então a pessoa, de repente, o médico receita um remédio, a pessoa toma ali 5 dias, fala, não fez efeito, não vai dar certo e abandona o tratamento, não vai mais, ou vai em uma sessão de terapia, também já acha que não surtiu efeito, também não vai mais. E a gente tem que destacar, né, a importância dessa paciência para que realmente o tratamento seja válido, né, doutora? É uma questão de paciência e de fisiologia, né? Uma neurofisiologia. O cérebro está se adaptando a uma substância nova que está entrando ali para ajudá-lo. A quantidade de receptores, as mãozinhas que vão pegar esse alimento, elas também estão se adequando para começar a funcionar com aquilo. E essa neuromodulação, ela dura em média de 15, às vezes 20 dias para começar, né? Então, isso é uma coisa muito importante de esclarecer para o paciente, a hora que ele vai iniciar um tratamento, que precisa esperar, que normalmente nos primeiros dias o que ele vai sentir não vai ser a melhora imediata do quadro. Infelizmente, nós não temos medicações mágicas que você toma e já sente o efeito da melhora, a não ser os benzodiazepínicos, que é o que a gente usa nas crises agudas de ansiedade, que dão mesmo aquele alívio. Mas os efeitos colaterais vão ser, infelizmente, o que a gente vai sentir no começo, né? E muitas vezes uma indisposição gástrica, uma tontura, uma dor de cabeça, mas que vai passar, né? O cérebro, a hora que ele se adapta àquela substância, a hora que ele começa a funcionar de uma forma, né, positiva, ele começa a se adaptar e aí isso melhora. E tanto a introdução quanto a retirada, né, precisa ser de uma forma lenta e gradual, que a gente chama de desmame, quando vai tirar. Porque senão passa mal também, aquele cérebro leva um susto. Cadê aquela comida que estava lá, aquela substância que estava lá e agora você não vai me dar mais? Então, as interrupções de tratamento também são muito importantes de a gente orientar. Olha, se você não está achando que está bem, tudo, procure o seu médico, vai, antecipa a consulta, converse, para aí você ter orientação sobre a sua dúvida, para ver o que vai ser melhor para você. Não simplesmente abandonar e parar com tudo e fazer seu cérebro ter toda aquela confusão, porque, infelizmente, na maioria dos casos em que nós temos interrupção de tratamento, quando os sintomas voltam, às vezes eles voltam até pior, né? Então, isso é uma coisa muito importante de dizer, assim, de esclarecer da importância de ter esse tempo, essa paciência e esse respeito ao funcionamento do nosso organismo, né? Mariana, você até comentou aí também, né, que muitas vezes quando começa o tratamento a pessoa se sente até pior, né, um pouco mais triste ali e realmente a importância é de não desistir, né? Você está aí como exemplo disso. Eu sentia muito esse efeito colateral. Na hora que começava, eu acho que eu troquei de medicamento umas 3 vezes, porque a psiquiatra achou necessário, né? Tanto medicamento para dormir, porque eu não dormia, às vezes passava semanas sem dormir. Nisso eu emagrecia 5, eu cheguei a emagrecer 10 quilos às vezes em 2 semanas, porque eu não comia e vomitava, né? Tinha toda essa questão. Então aí tentava um, depois tentou outro, aí, até que chegou numa adaptação. E aí foi também com a terapia, que foi muito importante. Estar com a terapia é muito importante. Assim, escrever os pensamentos, sabe? Escrevia tudo. Era um diário, né? Ter essa paciência de fazer o diário, de você ver aquilo que você está pensando, né? Você entender o que você está pensando. E é isso, sabe? Esse baixo e depois devagarzinho você também saber que às vezes vai vir uma crise, né? E você vai ter que ter paciência e passar por aquilo ali, né? E às vezes vai ter aqueles pensamentos, vão voltar, né? E às vezes vai precisar aumentar o medicamento de novo e depois vai precisar baixar de novo, né? Eu passei por tudo isso, né? E até chegar no desmame também. E você falou aí, né, desse medo do relacionamento, que era um dos seus principais medos. E superou, né? Casou, Superei. teve Casei, filhos. tenho 2 filhos, um de 4 anos e meio, que é o Daniel. Tenho o de 2 anos e 8 meses, que é o Guilherme, né? E vivo toda essa loucura, trabalho, né? E cuido deles e
E um monte de coisa assim que eu nunca imaginava na minha vida que eu ia conseguir fazer, assim, sabe? Que sirva de inspiração, né? Para quem está acompanhando em casa, de repente está vivendo aí um momento complicado, está vivendo uma crise de depressão, para estar aqui, ó, a Mariana mostrando que tem tratamento, tem solução, tudo passa, né, queria Mariana? lembrar que eu tive depressão pós-parto, no primeiro parto, porque é como as mudanças me levavam, né, sempre as crises. Tive a depressão pós-parto, foram 5 meses depois que eu comecei a me recuperar da depressão, depois do nascimento do meu primeiro filho. Foi um momento mais difícil, que eu acredito, porque não era só eu, aí eu já pensava nele também, né? Tinha uma pessoa que dependia de mim e eu não conseguia fazer nem por mim nem por ele. E a ajuda do meu esposo na época foi importantíssima, da família, né? De pessoas que cuidaram dele, né? Minha sogra cuidou, né? Todo mundo ali envolvido também. Eu queria aproveitar para falar da importância dessa rede de apoio também, né? Da família identificar realmente o momento que o paciente ali está vivendo, se ele está só triste, que vai passar daqui a pouco, ou não, realmente, não, ele está deixando de fazer coisas que gostava, é hora de eu ligar o alerta, é hora de eu pegar pela mão, talvez, e levar, buscar ajuda profissional. Realmente, os familiares, essa rede de apoio é muito importante, né, Ana? É essencial. Ela é, talvez, uma ajuda para a gente também, enquanto profissional de saúde, que está junto com esse paciente, porque são as pessoas que estão mais próximas desse paciente, né? E a família, ela acaba que adoece junto. Sim. Ela sente tudo isso junto com o paciente, né? Então, ora a família consegue, ora a família também não consegue. Por isso que a escuta também, ela abrange a família. E quando a gente tem algum familiar que a gente começa a perceber uma mudança de comportamento, uma mudança de humor, é muito interessante a gente chegar e tentar fazer esse olhar mesmo, porque hoje em dia a gente está afastado até das pessoas que estão na nossa casa, Próximas, né? E a minha terapia não era feita só comigo, foi feita com a minha mãe, em algumas épocas, com meu pai, com meu irmão, com o meu esposo, era meu namorado na época também, com ele, então tinha conversas também com todo mundo, para entender também como estava dinâmica, sendo, né? Todo o seu toda a relação, como estava acontecendo, como estavam sendo as mudanças, estava tendo alguma coisa positiva, se não, né, tudo isso. Porque a gente fala, né? A gente fala, vamos todo mundo falar a mesma língua, né? Com o paciente, todas as pessoas estão próximas ao paciente, acho que é importante isso. E é interessante, é muito rico e é muito emocionante ouvir ela falando, porque quando ela fala o tanto que ela conseguiu se psicoeducar, né, na depressão, todos os seus sintomas, os seus pensamentos. Então, depois, quando vem a depressão pós-parto, por mais que seja muito difícil, ela já tem essa bagagem, né? Ela já sabe mais ou menos como ela vai funcionando, porque essa é a ideia. A ideia é a gente instrumentalizar as pessoas para que as pessoas consigam lidar com as suas questões, né? Entender onde estão os seus gatilhos, entender qual é o momento exato de eu procurar ajuda psiquiátrica novamente. Né? Muitas vezes eu passei pelo psiquiatra, tive alta da psiquiatra, tive alta da psicóloga, mas eu vou precisar voltar. Né? Existem momentos, e tá tudo bem, a gente pode voltar, não, eu tive alta, nunca mais eu volto. Não existe isso. O que existe é a gente se psicoeducar e entender onde estão as nossas fragilidades. Porque muito que a gente percebe hoje é que as pessoas não se conhecem. Sim. Então elas não entendem onde estão as próprias fragilidades para poder procurar uma ajuda que só tem a somar, né? Só tem a contribuir aí com a saúde mental. E a importância realmente da família, né? Dessa participação da família também na terapia, porque acho que não adianta nada o paciente ir lá fazer a terapia, ele e o terapeuta estão ali e eles conseguem colocar, né, o paciente consegue colocar o que está acontecendo, mas chega em casa e aquelas pessoas não estão preparadas para recebê-lo, Só né? que eu também acho importante falar um pouco do que eu ouço de depoimentos. Infelizmente, nem sempre esse apoio vai existir. Pelo contrário, por mais que as pessoas queiram, nossa, eu queria tanto o meu pai, a minha mãe, o meu namorado, entendendo, por mais que a gente queira muito, saiba que é muito importante isso. Muitas pessoas se queixam de mim e falam, Manu, mas ninguém me apoia. Ou senão, eu comecei a ir na psicóloga, eu comecei a ir no psiquiatra e em casa virou um transtorno, porque vem críticas, vem os preconceitos. Eu acho muito importante falar que nessa situação em específico, que você não vê o apoio de quem você ama, tem coisas que só você consegue fazer por você. É importante que você não desista de se tratar, de ir atrás, de buscar ajuda, sabe? Porque, infelizmente, você
felizmente, na verdade, você não vai estar sozinho, você vai ter o seu psicólogo, o seu terapeuta, o seu psiquiatra, vai ter alguém que vai te entender, que não vai menosprezar a sua dor, que não vai tratar como frescura. Você vai aprender até a lidar, né, com esses familiares e com as pessoas que não te apoiam, que não te ajudam, que menosprezam a situação. Mas também eu tive o apoio, mas até chegar no demora momento muito. do apoio, demorou. Né, Eu acho pra que entender todo o processo. às vezes a família vê, né, os amigos, quem tá próximo, mas vai ignorando, assim, é um dia difícil, vai passar, é um estresse, é uma coisa pequena. E aí quando vê que já não é mais só a pontinha da iceberg, que já é muita coisa, que já tem muitas áreas da sua vida afetadas na minha vida, não foi só o vestibular, tudo, minha relação com os meus pais, a minha relação comigo, com a minha autoestima, tudo começou a ser afetado. Aí parece que todo mundo fala, não tá bem, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Às vezes os familiares querem respostas rápidas, né? Querem muitas respostas, entender, mas por que você tá ruim? Sim. Mas você tem tudo. É que Mas você não tem- explique, você não tem aham. problema nenhum. Você tem tudo que você quer, eu te dei tudo que você quer e você tá assim, né? Então, Essa cobrança, né, doutora? Existe uma nossa, cobrança. mas você tem tudo. Nossa, quantas vezes eu escutei, você tem tanta coisa, mas você tem tudo. Quantas vezes pessoas que sofrem com isso ainda têm que sofrer ouvindo um comentário como esse, sabe? E outra coisa também que eu acho importante falar é a questão da boa vontade, né? Acho que muito. quantas vezes, né, quem já passou por Querer. isso já ouviu. Mas você precisa querer melhorar, mas depende de você. E naquele momento você não tem condição de querer nada. Você está esgotado, você não tem condição. Mas você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso para melhorar. Mas a pessoa não tem energia, ela não tem ânimo, ela não tem recurso, né? E aí, conforme o tratamento vai progredindo, as coisas vão melhorando, aí ela vai conseguindo ter condição de seguir determinadas orientações, de se movimentar um pouco mais, porque nós sabemos que a atividade física, ela é muito importante, ela libera, né, endorfina, ela ajuda na produção de serotonina, que vai trazer essa sensação de bem-estar. Então, assim, esses tabus que vocês estão falando, eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, no sentido de que a passividade na depressão, ela faz parte da doença, ela não é uma escolha. Quem gostaria de estar passando por aquilo? Eu me pergunto, quem gostaria de estar numa condição em que se sente presa dentro de si e vazia? Em que a vida não tem mais sentido, em que as coisas não têm mais graça? Que tipo de vida é essa, né? Então eu acho que isso é importante até para os familiares de quem está adoecido, de quem está em tratamento, entender que muitas vezes a gente vai precisar respeitar o limite e o tempo de cada um, né? E não a nossa ansiedade, a nossa angústia, porque, claro, os familiares são afetados e querem uma resposta rápida, querem uma melhora rápida, mas tudo vai ter o seu tempo, né? E cada um vai ter o seu, não adianta querer que seja igual para todo mundo. A gente tem um videozinho da Manu, né? Que depois de passar por todo esse processo, né, Manu? Enfim, ser aprovada, você decidiu ajudar outras pessoas, né? E aí criou o canal, né, o Med Motiva no Facebook e muitas pessoas te procuram realmente, né? Falando o que acontece. Eu vejo a necessidade de falar sobre quando eu me coloco num lugar assim, eu falo, nossa, tantas pessoas que nem me conhecem pessoalmente, que me conhecem através de uma tela de computador ou de celular, que falam, que desabafam, porque falam assim, Manu, eu sinto que eu posso compartilhar com você, porque dentro da minha casa eu não posso falar sobre. E eu falo muito isso na página, falar cura. Você se abrir, colocar pra fora e reconhecer, eu não tô bem, olha, tá acontecendo isso, eu preciso de ajuda. Eu sempre falo, eu jamais substituo um profissional, uma psiquiatra, um psicólogo, mas você entender que talvez o primeiro passo de você tentar falar, por pouco que seja, mas aos poucos conseguindo tirando aquilo de dentro de você é libertador, né? Já vai ajudar. Então vamos conferir o videozinho da Manu para ver um pouquinho do que é esse trabalho com o Med Motiva. Comecei isso, eu não tinha noção, dimensão do significado que a Med Motiva ia ter para minha vida. Até que a partir de um momento eu entendi, através das inúmeras mensagens que eu comecei a receber, que existia um propósito na dor. Eu não estava ali para ajudar só os vestibulandos de medicina. Eu recebo mensagens de pessoas que aos 50 anos recomeçaram, e isso não é mérito meu. Isso é a prova de que tudo que a gente faz com o coração floresce. E a partir de um momento, eu entendi que se minha dor servia
para aliviar a dor de outras pessoas. Então, na minha vida, tudo tinha começado a fazer sentido, porque Deus e o universo sempre se encarregam de fazer por nós algo muito melhor do que a gente espera lá. Olha que legal, né? Compartilhar. Acontece o mesmo com a Mariana, né, Mariana? Hoje você participa de palestras aí, conta um pouquinho da sua experiência para realmente ajudar outras pessoas, né? E acho que é isso o que mais move. interessante, E muito né? também que tem acontecido muito, como eu dou aula, tem muito adolescente, né? Nessa situação é demais. E a gente vê, assim, alguns, né, se mutilando, né? Chega na escola mutilado, então eu tenho tido muita oportunidade de falar com esses adolescentes e falar, ó, procura um profissional. E peguei até desenhos, até dentro de sala de aula, de crianças com, assim, com mensagem de suicídio. Entreguei na escola, foram chamados os pais para ser notificados sobre isso, para procurar um profissional para a criança, para o adolescente, né? Então isso passa muito, né, por nós. Eu acho que se todo mundo tiver um olhar mais atento com o outro, mesmo que o outro seja um desconhecido, mesmo que seja, ele só senta do meu lado na sala, ele senta do meu lado na faculdade. Acho que se todo mundo tiver empatia, que é a palavra do momento, de saber enxergar o outro e não só ver ele passar, talvez você ajude, você mostre para ele que a vida dele importa, que as fases passam. Eu sempre falo isso na página. Por mais difícil que seja o momento, aquela frase, isso também vai passar, ela serve para os bons momentos que a gente fala assim, nossa, passou tão rápido. E os maus momentos também, quando menos a gente espera, nossa, eu lembro dos dias em que eu tive depressão. Hoje eu lembro das minhas crises de pânico que eu me trancava no banheiro. Então lá na frente você talvez vai poder estar contando essa história como a gente está contando hoje, sabe? Por não ter desistido, que é uma palavra que eu falo hoje na página. Ser indesistível é lutar contra as circunstâncias e acreditar que o dia de amanhã vai chegar. E todas as pessoas podem ajudar, né? Nós somos um canal de comunicação, cada um no seu ambiente, né? Tem a Manu, que tem um canal de comunicação aí da página. A Michelle está no pronto atendimento. E consegue ter essa visão, Michele? né? A gente que está no consultório e a gente também está em outros serviços, a professora que já passou por tudo isso, né? Eu acho que uma palavra também hoje que fica muito é a validação. Nós conseguirmos validar o sentimento do outro. E validar, você não tem que ter uma resposta pronta, você só tem que ter um ambiente acolhedor, uma escuta ativa, ou escutar com interesse a dor do outro e falar assim, olha, talvez eu não consiga te ajudar, mas eu acho que eu vou procurar alguém que possa te ajudar. Isso é validar. Agora, a gente não valida a dor do outro falando assim, você tem que ter força, você tem que ter vontade, você também não está com vontade de fazer as coisas, isso é frescura. Isso é o que a gente mais ouve hoje. E isso é invalidante. E ambientes invalidantes proporcionam vários transtornos. Então, se a gente olhar para o outro e validar a dor e falar, talvez eu não consiga, mas eu posso te ajudar. Eu não sei o que fazer, mas ajuda, vamos procurar junto. Eu acho que a gente vence até um fenômeno crescente que a gente tem de suicídio aqui. Eu queria falar também sobre como a força é pequena. Eu lembro que meu esposo teve umas épocas que ele tinha que dar banho em mim, pentear meu cabelo, porque eu não conseguia. Eu não conseguia. E ele o apoio dele é fundamental também, né? Eu acho que todo o apoio vem... Eu olhei para ela que é enfermeira e lembrei de uma situação em específico, lembro até a cidade, Prudente, em que eu entrei em desespero. Naquele momento, o pronto-socorro estava lotado de casos e casos. Eu segurei uma enfermeira, porque eu tinha costume de chegar muito desesperada. E eu lembro que ela só olhou para mim e, nesse momento, às vezes, o que você só precisa é de um abraço. E como é importante, às vezes você não fala nada, só mostrar, tipo, vai passar. Eu lembro que com o olhar dela, assim, ela me passou uma segurança. Como é importante vocês serem essa linha de frente, que eles fazem. Os enfermeiros estão ali, são os primeiros a pegar o caso, né? Mas é interessante você falar sobre isso, sobre o abraço, porque esses tempos nós recebemos uma paciente com crise de ansiedade e nós, enquanto profissionais, a gente tem tido um pouco mais de empatia nessas circunstâncias, né? E eu permaneci ao lado dela até o momento que o médico a chamou para o consultório. E nesse meio tempo de espera, ela olhou para mim e falou assim, você pode me dar um abraço? Nossa, é muito Ela só queria um abraço. E aí a gente se abraçou e ela chorou. E aí
melhorou a situação dela até ela aguardar para entrar no consultório. Aí eu lembro que a enfermeira, ela ficou comigo um tempo até eu ser atendida, ela me trouxe água, então assim, não é importante só o psicólogo, só o psiquiatra, só a médica motiva, só a professora, a enfermeira, todo mundo tem algo a somar. Naquele momento, eu acho que o olhar dela para mim, o gesto dela de vou te trazer uma água, valeu muito mais do que ali, muitas né, coisas que ela podia fazer. Realmente, Eles pegam, é a primeira pessoa, e eu brinco assim, gente, eles pegam tudo, eles pegam todo mundo desesperado, gritando, surtando. É uma paciência, de uma sabedoria, todas as profissões são válidas. Todo mundo tem algo de importante a passar para alguém. Com certeza. Gente, que delícia. Estouramos mais um bloco, mas que delícia de bate-papo. Que time, que prazer recebê-las aqui e compartilhar, né, um pouquinho da história de cada uma com a gente, com o nosso público de casa. Só tenho que agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Espero que a gente tenha contribuído, né, de alguma forma com quem está nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todas aqui, tá? Obrigada. E, gente, infelizmente, ó, chegamos ao fim de mais um programa, né? Mas não posso encerrar sem antes agradecer aos meus parceiros aqui do programa Mulher. Então, quero agradecer a Volare Esmalteria Express, a Volare que cuida, né, das minhas unhas toda semana. A Volare não tem atendimento marcado, né? Não precisa ter horário. Você pode ir lá sem hora marcada, em qualquer instante as meninas estão prontas para te atender. O ambiente lá é muito acolhedor, muito aconchegante, uma delícia. Tem o bar lá da Volare que também faz um sucesso. Você pode se reunir com as suas amigas, aproveitar, curtir cada momento. Quero aproveitar, ó, mostrei as minhas unhas, né? Deixa eu mostrar aqui os meus acessórios. Os meus acessórios são da Bia Nunes, com revenda lá na Volare, gente. Olha que legal, você pode ir lá fazer suas unhas, tem aquele evento no final de semana, você já pode sair com os acessórios também. As peças são bijuterias, não são semijoias, né? Então tem um preço super acessível. E hoje eu coloquei aqui, ó, os anéis. Os anéis são lá da Volare também. Fiz um kit aqui, ó, com as pulseiras, combinando com o meu look. Brinco, gente, olha que brinco lindo! Mas tem várias peças lá na Volare, viu? Então vale a pena passar por lá, fazer suas unhas, curtir o bar e ainda sair de lá arrasando com os acessórios Bia Nunes. Quero mandar um beijo especial para a Isabelle e para toda a equipe lá da Volare Esmalteria. Quero agradecer também o Espaço Leandro Gustavo, espaço que me produz, cuida de mim. Renato fez a minha produção hoje, né? Cabelo, maquiagem. Rê, obrigada pelo carinho de sempre. Parceria de anos aí com o Espaço Leandro Gustavo e eu só tenho que agradecer por tanto cuidado, por tanto carinho. Agradecendo também Cid Oliveira, que cuida do meu Mega Hair, também sempre com muito carinho. Ela cuida dos meus métodos, né? A gente faz vários métodos lá e a Cid sempre arrasando nos cuidados também com os meus cabelos. Cid, um beijo especial para você e para toda a equipe. E a Lidiane Vaz, que cuida das minhas sobrancelhas. A Lid, que é especialista quando o assunto são sobrancelhas, especialista em design, especialista em de automaquiagem, também micropigmentação. A Lidiane arrasa, viu? Eu sou até suspeita para falar, porque eu gosto muito do trabalho dela e sei que ela tá ligadinha acompanhando o programa, que eu vi que ela mandou um recadinho. Mandar um beijo especial também, só antes de encerrar, para Ednilce Carreira, que deixou o recadinho, falou que estava ligadinha e que eu não tinha mandado beijo para ela. Edi, eu vi seu recadinho, viu? Um beijo especial, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. E só para encerrar aqui, ó, nosso sorteio de hoje tem vale um design de sobrancelhas lá com a Lidiane, perfeito, para quem ainda não conhece o trabalho da Lidiane, vale a pena correr lá e conhecer. E quem faturou foi a Silvana Helena Barbosa. Parabéns então, Silvana, ganhou vale um design de sobrancelhas com a Lidiane Vaz. E tem presente especial também lá da Primor Lavanderia para você lavar suas peças de roupa aí nesse final de ano. E quem faturou foi a Tamara Doreto, do Jardim Aeroporto. É um vale de 20% de desconto lá na Lavanderia Primor. Gente, é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Mulher. Quero agradecer pelo carinho, pela companhia. A gente se encontra na próxima quarta-feira, 21h30. Eu espero por vocês. Fiquem com Deus. Um bom restinho de semana. Tchau, tchau. A descrever uma mulher não
é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. Programa Mulher, com Laís Araújo. Oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. E Primor Lavanderia e Tinturaria, completa para você não se preocupar com nada.